Tem reforço confirmado para o Grêmio já. A gente vai falar também da troca que foi confirmada no Grêmio. Até me surpreendeu, eu não esperava, tá? E vamos falar de um assunto mais complicado, que é uma lesão, a do TT, um pouquinho mais grave do que se imaginava, e o TT vai perder alguns jogos. Eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouco nesse giro de notícias da tarde aqui para vocês, tá? Para não te deixar desatualizado de nada do nosso Grêmio, tá bom? Antes eu quero pedir para ti, ó, canal 100% independente, sem rabo preso, com direção, com conselheiro, com ninguém do Grêmio. Então dá teu like aí, pô. Ajuda nós aí, cara, a crescer. Aqui, torcedor tem voz nas lives, nos vídeos, em qualquer lugar. Então ajuda também te inscrevendo no canal. Caso tu não seja inscrito, claro. Ajuda nós a bater a meta de 25 mil lá no final do ano, tá? Conto muito com vocês e à medida que tu vai vendo os assuntos, deixa a tua opinião aqui embaixo pra gente ir dialogando e conversando ali, vocês se manifestarem também, tá? Dito isso, hypem também, tá? Hypem que é muito importante. Vamos lá, gente, que eu quero falar com vocês dessas notícias que surgiram agora à tarde. Tem a história do TT e eu quero começar por ela, tá? O TT, vocês sabem que ele teve uma lesão no quadril e estava se especulando, talvez jogue contra o Mirassol, talvez não jogue. O TT não joga contra o Mirassol. O TT não joga contra o Mirassol. O TT não joga contra o São Paulo. Tá? A lesão, pelo que foi dito, é um pouquinho mais grave ali. O TT já vinha com um desconforto, pelo que me foi relatado. Tá? E ele é dúvida para o fim de semana e para depois ainda, tá? Então, o TT vai ficar um pouquinho fora e eu acho muito curioso porque esse jogador, quando veio para o Grêmio, não tinha uma lesão na carreira. 8 meses de Grêmio é a segunda vez que o TT se lesiona. O que a gente diz nessa hora, hein, meus amigos? O que a gente diz nessa hora, aí, meus amigos? Eu quero falar com vocês que tem um reforço confirmado para o Grêmio. Contra o São Paulo, sábado, Felipe Krovinovic poderá jogar. Tá? Poderá jogar, estará apto. Ele ainda não saiu no bid, mas confirmou também que não poderia jogar por não estar inscrito na Copa do Brasil. Mas foi confirmado que Felipe Krovinovic, vamos chamar de Krov, tá? Vai estar disponível para contra o São Paulo. Vai do Luiz Castro daí utilizar o jogador, não utilizar o jogador, tá? Eu acho que vai utilizar, até porque é o jogador da confiança. E ele revelou um bastidor muito importante, ele é amigo do Luiz Castro. Durante a entrevista coletiva dessa tarde, no CT Luiz Carvalho, ele disse que falou com o Luiz Castro depois, que já tinham trabalhado juntos no Rio Ave, né? Não só sobre o futebol, mas sobre a vida também. Ele é amigo também do Carlos Vinícius, tá? Ele é amigo também do Carlos Vinícius, ao qual deu boas referências, até falou que pegou informações do Grêmio com o Mestre Jonas, ao qual o jogador que ele jogou junto no Benfica. Então, Krovinovic apresentado hoje, não pode jogar contra o Mirassol, mas para o Campeonato Brasileiro, que vamos lá, a gente quer classificar na Copa do Brasil. Mas o que interessa, o que a gente está com medo é do brasileiro, Copa do Brasil não tem rebaixamento. O Krov estará lá. Tomara que o Krov tenha uma senhora passagem pelo Grêmio e ajude a gente nesse momento difícil, para o momento deixar de ser difícil e ficar um pouquinho melhor, né? O que vocês acham aí? Deixa aí. Eu quero falar para vocês de uma troca confirmada pelo Grêmio, que eu vou contar que eu não estava esperando muito não, tá? Eu vou ser honesto com vocês, eu não estava esperando essa troca. E é a manutenção do Wallace na zaga, tá? Porque o titular até então era o Kahneman, Walter Kahneman, o capitão Kahneman era o titular. Ele ficou fora contra o Mirassol, pois estava suspenso na Copa do Brasil pelo cartão vermelho contra o Confiança lá antes da Copa do Mundo. E o Kahneman perdeu a vaga. Vai o Wallace, é confirmado. A escalação ainda não vazou, mas é confirmado que vai o Wallace na zaga. Eu tô atrás do substituto do TT, tá? Um passarinho me soprou que talvez seja o Pavon, tá? Tá muita gente trabalhando com o Giovani, ou é namorado, um passarinho me soprou que talvez seja o Pavon ali, tá? Pela gestão de grupo, não tirar o cara do nada, assim. Enfim, se bem que ele tá fazendo isso com o Kahneman, né? Mas um passarinho me soltou isso daí. Eu quero ver, eu tô curioso, gente. Eu tô curioso. O Arena deve receber um grande público nesta quarta-feira para o jogo entre Grêmio e Mirassol. Isso que pode fazer o Pavon não jogar, tá? O Luiz Castro, o Pavon tá mirado pela torcida, tá, gente? E não deve renovar o contrato, já adiantando para vocês aqui, pelo que eu ouvi, tá? Mas, para não perder a torcida no primeiro erro, trazer as vaias e trazer tudo para si, o glorioso Luiz Castro
ele deve... Ele pode não optar pelo Pavon. Assim, ó, se o jogo fosse fora de casa, eu garanto para vocês, eu posso dar garantia aqui que o titular seria o Pavon no lugar do TT. Como o jogo é em casa, vamos ver se o Castro tem culhão mesmo, é teimoso mesmo, se vocês preferirem, ou ele fica só naquele chove não molha ali, tá, gente? Gabriel Mack é outro ponto que a gente tinha que falar nesse vídeo. O Gabriel Mack, tá, continuou na geladeira. E é aquela, vocês já sabem, se não renovar o contrato, não vai atuar muito, a não ser num caso de precisão muito grande do Grêmio, tá? Não adianta, vai dar murro em ponta de faca se achar que vai ter que fazer outra coisa. O Mac não vai jogar enquanto tiver nessa lenga-lenga. E assim, ó, pode dizer que tem erro do Grêmio, talvez tenha, mas Grêmio e Kleber Eduardo, seu agente, estão, me perdoem a palavra, tampem os ouvidos das crianças em 3, 2, 1, porque eu vou falar um palavrão agora, estão fudendo a vida do Gabriel Mac. A carreira, no caso, tá? Estão fudendo a carreira do Mac. Lá na frente o Mac vai se arrepender, ele tá muito mal assessorado. E o Grêmio também, por causa de medos que já teve recentemente, na sua história recente, pelo menos, tá com essa daí de não colocar o Mac jogar. Eu quero a tua opinião sobre isso. O Krov vai fazer a diferença no Grêmio? Deixa aí nos comentários. O TT fora é tão grave assim ou não é? Deixa aí também. Quero saber, o Wallace, apoiado por vocês, da sequência para ele no lugar de Kahneman e Wagner Léo? Também deixa aí. E o que mais que eu falei aqui? Ah, sobre Mac e sobre Pavon. Também deixa a tua opinião aí, tá? Vem com nós. Até a próxima. Tchau, tchau.